Olá, prezados alunos, eu me chamo Amanda e irei ministrar para vocês a matéria de Diretrizes Políticas e Legislação do Trabalho. Inicialmente, nós traremos conceitos básicos da nossa matéria, bem como o processo de elaboração das normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras são normas elaboradas pelo Ministério do Trabalho, foram criadas e devem ser observadas a fim de promover saúde e segurança do trabalho na empresa. Elas também existem para nos ensinar como cumprir a CLT. Ora, em palavras simples, as normas regulamentadoras elas foram criadas para disciplinar matérias que não foram tragas na CLT, principalmente em se tratando de conceitos e procedimentos técnicos, de procedimentos que devem ser cumpridos na empresa, dentro do ambiente de trabalho, para promover maior segurança e proceder maior saúde aos empregados ali. Bom, a aplicabilidade das normas regulamentadoras. As NRs, como são chamadas as normas regulamentadoras de forma resumida, relativas à segurança e saúde ocupacional, são de observância obrigatória para toda empresa ou instituição que admitem empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. Isso também inclui empresas privadas e públicas que tenham funcionários regidos pela CLT, órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como também os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, que tenham funcionários regidos pela CLT. Ora, professora, mas não são somente empresas privadas que têm funcionários regidos pela CLT? A princípio, normalmente, as empresas privadas têm um maior número de funcionários, costumam ter o maior número de funcionários que são regidos pela CLT, que são aqueles funcionários que têm carteira assinada. Porém, há alguns órgãos públicos, seja da administração direta ou indireta, que nós aprenderemos cada um desses órgãos em sala de aula, essas empresas públicas também, existem alguns funcionários que são regidos pela CLT. Não são somente funcionários públicos, não são só funcionários com cargos comissionados. Existem algumas atribuições nessas empresas públicas e privadas, e até mesmo órgãos das entidades legislativas e judiciário, existem N funcionários que são regidos também pela CLT. Como identificar qual e quais funcionários são regidos pela consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT? Bom, para iniciar nossa compreensão acerca de quem é regido pela CLT, é necessário, em primeiro momento, entender o conceito de empregado. O conceito de empregado, pessoal, você consegue encontrar o conceito de empregado no artigo 3º da CLT, que diz: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Bom, agora nós iremos compreender como que nós conseguiremos, na nossa vida prática, distinguir se aquele empregado, se aquela pessoa que presta serviço a determinada pessoa jurídica ou até mesmo pessoa física, tem que ser regido pela consolidação das leis trabalhistas. Ele tem que ter direito a salário mínimo, contribuição junto ao INSS para quando atingir a idade necessária para se aposentar, e etc. Vamos prosseguir, então, com o nosso estudo. Bom, elementos da relação empregatícia. Bom, agora iremos tratar de maneira não exaustiva, certo? Cada um dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Primeiramente, nós encontramos o primeiro elemento, pessoa física. O que vem a ser pessoa física? Se eu sou uma pessoa jurídica, eu sou uma empresa, no ramo de alimentos, eu sou uma indústria de alimentos, por exemplo. Preciso de funcionários para a limpeza, porém eu não preciso de muitos funcionários, 1, 2 ou 3, para aquela minha indústria, para realizar a limpeza daquela minha indústria, eu posso contratar pessoas físicas para trabalhar para mim. Ou seja, essas pessoas, tecnicamente, deverão ser regidas pela CLT. A relação empregatícia entre indústria, que é pessoa jurídica, e empregado, pessoa física, tem que ser regido pela CLT. Deve ter também a característica de habitualidade. O que isso quer dizer?
Eu, Amanda, trabalho nessa indústria no ramo de limpeza. O meu cargo eu sou responsável pela limpeza daquele ambiente. Eu sou uma pessoa física e tenho que ir de forma habitual àquela indústria realizar aquele serviço. Pode ser 3 vezes na semana, pode ser todos os dias da semana, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. Porém, tem que haver essa habitualidade, entende? Eu não preciso, se por acaso essa empresa me contrata de forma esporádica, uma vez no mês, 2 vezes no ano, para realizar um tipo de limpeza geral, eu não me enquadro nesses requisitos da relação empregatícia. No entanto, não terei direito a ser regido pela CLT. Essa relação não há necessidade de ela ser regida pela CLT. Tem que haver onerosidade nessa relação. Ou seja, toda vez que eu presto serviços para uma determinada empresa, eu busco, geralmente, uma contraprestação. Se eu presto serviços para uma pessoa jurídica, eu geralmente presto serviço para essa pessoa jurídica visando receber um salário ao fim do mês. Porém, existem situações de pessoas que prestam trabalhos voluntários, por exemplo, a instituições de caridade. Eu vou prestar serviços para essa instituição a fim de ajudar as pessoas que necessitam. Então, eu não estou visando essa onerosidade. Futuramente, eu não posso procurar justiça, por exemplo, visando receber direitos trabalhistas, porque eu não buscava uma contraprestação pelaquele serviço que eu prestava. Eu estava ajudando com o intuito, tão somente, de ajudar aquela instituição a ajudar outras pessoas que necessitam. Subordinação. Deve haver a subordinação do empregado em relação ao empregador. O que isso quer dizer? Eu devo obedecer ordens intimamente relacionadas àquele cargo que eu ocupo. Se eu, por exemplo, como no primeiro exemplo que eu dei, sou responsável pela empresa de determinada indústria, toda vez que o meu empregador ele falar, Amanda, eu preciso que você mantenha determinado local um pouco mais higienizado, por exemplo, por conta da pandemia, ou porque tanto eu quanto outras pessoas responsáveis por essa indústria, estamos achando que a limpeza não está sendo muito bem feita, por exemplo. Ou então, precisamos que você faça uma limpeza mais profunda, uma limpeza mais detalhada nos móveis, no chão, no teto, etc. E, toda vez que meu empregador me dá uma ordem, eu preciso cumprir essa ordem, certo? Caso eu não venha cumprir, eu estou sendo um empregado insubordinado, não estou obedecendo às ordens desse empregador. Ou seja, há necessariamente que o empregado ele cumpra todas as ordens que são dadas pelo seu empregador. Agora, se por acaso eu venha a ser um empregado insubordinado, eu posso até mesmo ser demitido por justa causa. Isso nós iremos tratar com mais detalhes na nossa aula presencial. Ou seja, para existir essa relação empregatícia, que são esses empregados que necessariamente devem ser regidos pela CLT, primeiramente, deve ser uma relação, o empregado deve ser pessoa física, deve existir a característica de habitualidade, esse empregado tem que ir corriqueiramente naquele estabelecimento prestar aquele serviço. Ele precisa receber uma contraprestação por aquele serviço que ele presta, ou seja, ele trabalha com a finalidade de receber o salário no fim do mês, de forma quinzenal, seja de forma semanal. Porém, ele presta aquele serviço com a finalidade de receber aquele salário. Subordinação. Esse empregado ele deve obedecer às ordens dadas pelo seu empregador, contanto que sejam ordens inerentes à sua função. O empregador simplesmente não pode querer que um funcionário da limpeza opere maquinários, por exemplo, porque aquilo é totalmente diferente do que ele foi contratado. Ele não precisa respeitar um tipo de ordem nesse sentido. Ele tem que ser subordinado em relação ao serviço que ele presta. Pessoalidade. Bom, toda vez que eu contrato um funcionário para trabalhar para mim, geralmente eu preciso que seja essa pessoa que preste esse serviço, porque eu estou depositando naquela pessoa confiança, depositando naquela pessoa acesso ao meu estabelecimento.
Eu não posso simplesmente aceitar que essa pessoa mande terceiros alheios ou estranhos à nossa relação empregatícia, digamos assim, para prestar aquele serviço que eu contratei esta determinada pessoa para prestar. Ou seja, resumidamente, para que exista a relação empregatícia, eu tenho que encontrar esses 5 elementos de forma cumulativa para que, assim, eu possa identificar a relação de emprego. Por exemplo, se eu sou pessoa física, eu vou de forma habitual, eu presto serviço pessoalmente a essa empresa e obedeço ordem, porém eu não recebo essa onerosidade e não recebo uma contraprestação pecuniária, eu não recebo um salário para prestar esse serviço. Se eu presto esse serviço de forma comunitária, por exemplo, já descaracteriza a relação de emprego. Todas essas 5 características, esses 5 elementos, eles devem estar em conformidade juntos para que seja configurada essa relação empregatícia. Ok? Então, temos aí a relação empregatícia, que é a junção dessas 5 características. Certinho? Agora, iremos tratar um pouquinho sobre regime jurídico seletista. A CLT, ela estabelece que o empregador tem direito a receber pelo menos um salário mínimo. Tem direito a férias, 13º, acesso ao fundo de garantia por tempo de serviço e ainda tem direito a se aposentar pelo INSS. Empresas privadas, elas contratam seus trabalhadores por meio da CLT, mas não são apenas essas empresas privadas que contratam funcionários por meio da CLT, como eu disse anteriormente. Por conta da complexidade de sua administração, o Estado também utiliza esse método de contratação, a depender da necessidade da prestação de certos serviços. Da elaboração das normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras, que são as chamadas NRs, foram elaboradas e são modificadas por uma comissão tripartite composta por representantes do governo, representantes dos empregados e representantes dos empregadores. Tá bom? As normas regulamentadoras, elas só podem ser elaboradas e modificadas por meio de portarias expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E isso acontece sempre que o mesmo sente que ela precisa ser modificado, melhorado ou excluído. Um exemplo. Suponha que, por meio de pesquisas feitas ou de algum tipo de informação prestada por serviços de determinado setor, mostra um aumento de um determinado tipo de acidente de trabalho, de um crescimento considerável de algum tipo de doença ocupacional. Toda vez que essa comissão tripartite, elas notam que há necessidade da criação de uma norma regulamentadora para regular uma determinada situação, eles, por meio de portarias, elaboram essas normas, fazem pesquisas, sejam elas científicas ou populares, e colocam essas normas para serem praticadas por essas determinadas empresas, visando o quê? Melhorar a saúde daqueles empregados que ocupam aqueles determinados cargos nessas determinadas empresas que prestam aquele tipo de serviço. Existe hierarquia entre as normas regulamentadoras? Não e sim. Bom, todas elas são importantes. Elas são hierarquicamente compatíveis. Não existe uma norma regulamentadora que deva ser obedecida em detrimento de outras. O que vai dizer se uma norma regulamentadora é importante ou mais importante que outra é justamente o serviço, a prestação de serviço, o tipo de atividade que é explorado por aquela empresa. Por exemplo, se eu tenho um hospital, a norma regulamentadora mais importante para a exploração do serviço da atividade empresarial que eu exerço, né, que no caso é a saúde, é a norma regulamentadora de número 32. Ou seja, a norma regulamentadora de número 32, ela deve ser obedecida em detrimento das demais normas regulamentadoras que estão disponíveis na portaria das normas regulamentadoras. Por quê? Se eu presto uma atividade de saúde, por exemplo,
eu tenho que cumprir essa norma regulamentadora, porque ela trata justamente da saúde e segurança no trabalho em estabelecimentos de saúde, certo? Vamos para o conceito, então. Todas são importantes. O que vai definir a importância de determinada norma regulamentadora para a sua empresa é o ramo de atividade desta. Se minha empresa é um hospital, como foi esse exemplo que eu acabei de dar, a norma regulamentadora mais importante será a de número 32, que é a de saúde e segurança no trabalho em estabelecimentos de saúde. Algumas normas regulamentadoras, pessoal, elas são muito específicas, como é o caso da norma regulamentadora de número 22, que é referente à segurança e saúde ocupacional na mineração, ou seja, todas as empresas que exploram serviço de mineração, elas devem obrigatoriamente observar a norma regulamentadora na prestação dos seus serviços, referente à segurança e à saúde dos empregados naquele ambiente de trabalho. Cada norma regulamentadora tem sua importância e algumas completam as outras. O conceito de CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Para que serve essa secretaria e quem a comanda, digamos assim. A Secretaria de Inspeção do Trabalho é um órgão nacional. A competência da Secretaria de Inspeção do Trabalho está direcionada à gestão das ações, que é orientação, coordenação, supervisão e controle. Conforme a norma regulamentadora de número 1, a Secretaria de Inspeção do Trabalho é competente para coordenar, orientar, controlar, supervisionar as atividades relacionadas com a segurança e medicina do trabalho. Ela é responsável por desenvolver atividades relativas à área de segurança e saúde no trabalho, junto ao Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, por meio da campanha nacional de prevenção aos acidentes de trabalho, que é a famosa CAMPAT, e o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é o PAT. Realizar o cumprimento das diretrizes legais e regulamentares relacionadas à segurança e medicina do trabalho em todo o território nacional. Conhecer, em última instância, dos recursos voluntários ou de ofício das decisões proferidas pelos superintendentes regionais do trabalho em matéria de segurança e saúde do trabalho. Mais à frente, nós iremos entender de quem se trata esses superintendentes regionais do trabalho. Tudo bem? Decidir sobre as dúvidas e omissões verificadas durante a aplicação e execução das normas regulamentadoras, emitindo as normas técnicas. Bom, pessoal, em suma, em resumo, nós podemos observar que essa Secretaria de Inspeção do Trabalho, que é a famosa CIT, ela está intimamente ligada a essas ações que visam desenvolver a atividade de forma generalizada em todo o território nacional. A competência dela, digamos assim, é orientar os órgãos regionais, para que esses órgãos regionais orientem os órgãos locais acerca de prevenção, de controle e supervisão dessas atividades que são intimamente relacionadas à segurança e medicina do trabalho. Em resumo, a CIT, como eu já disse, ela é um órgão de cunho nacional, ou seja, ela olha de forma generalizada todas essas ações que visam melhorar a saúde e segurança no ambiente do trabalho. Prosseguindo. Agora nós vamos entender um pouquinho do que se trata o Superintendente Regional do Trabalho. O Superintendente Regional do Trabalho, pessoal, nada mais é que são os antigos delegados do trabalho. Essa nomenclatura ela está prevista ainda na NR de número 1. Hoje em dia, não se usa mais essa nomenclatura delegados do trabalho. Os delegados do trabalho são os superintendentes regionais do trabalho. É competência do superintendente regional decidir sobre assuntos referentes à segurança e saúde do trabalho, como, por exemplo, a aplicação de uma multa pelo não cumprimento de uma norma. Essa decisão ela pode ser recorrida ao órgão nacional CIT, que julgará o recurso. No entanto, o recurso de ofício decorre da necessidade de revisão de decisões contrárias à União. Por exemplo, suponha que eu sou superintendente regional do trabalho e um auditor fiscal do trabalho, ele vai até determinado comércio ou até determinada indústria e
Ele analisa aquele local de trabalho e ele nota que várias normas regulamentadoras estão sendo descumpridas. Esse auditor fiscal, ele irá lavrar um auto de infração, que é basicamente denunciar que as normas estão sendo descumpridas por aquela determinada empresa, e vai enviar até mim, que sou o superintendente regional do trabalho. Com esse auto de infração em mãos, eu vou analisar se essa empresa ela já cometeu infrações anteriormente, se ela é, digamos assim, reincidente, se ela não é a primeira vez que ela descumpre normas regulamentadoras, e vou ver o grau de descumprimento dessa norma. Se ela colocou esses empregados daquela atividade em muito risco, se eles estão correndo muito risco em relação a esse descumprimento dessas normas, e eu vou analisar o caso concreto para aplicar ou não uma multa. Eu posso aplicar uma divergência no lugar da multa, caso seja um descumprimento muito ínfimo, muito pequeno, ou eu posso aplicar uma multa máxima ou uma multa mínima, a depender da situação que ali ocorreu, a depender se essa empresa ela é primária, se ela é a primeira vez que comete esse tipo de infração, e por aí vai. A decisão desse superintendente regional do trabalho, ela pode ser recorrida ao órgão nacional, que é o CIT, ou seja, se eu tenho uma empresa, superintendente regional do trabalho, por meio de um auto de infração lavado por um auditor fiscal, que foi até a minha empresa, me aplicou uma multa, e eu não estou satisfeita com o valor daquela multa, ou eu acho que está muito elevado, ou que eu não devo pagar aquela multa, porque eu não descumpri a norma regulamentadora tanto quanto o auditor fiscal colocou naquele auto de infração, eu posso recorrer dessa decisão à CIT, que é esse órgão nacional. Eu posso ir lá na CIT e falar, olha, o superintendente regional do trabalho, ele me multou com R$10 mil, para eu pagar R$10 mil de multa por ter descumprido a norma regulamentadora, mas eu acho que essa multa está muito alta. Eu quero que ela seja diminuída ou então que seja desconsiderada. Aí eu vou ter que remeter esse recurso ao órgão nacional. Quem é, pessoal, o auditor fiscal do trabalho? No exemplo que eu dei, já ficou bem claro quem é. Então, vamos ao conceito. O auditor fiscal do trabalho é quem irá fiscalizar as empresas e irá lavrar o auto de infração. Caso seja constatada alguma irregularidade durante a referida fiscalização, esse auto de infração ele poderá ser utilizado como justificativa para que a autoridade regional, que é o superintendente regional do trabalho, decida por aplicar ou não a multa. A superintendência regional do trabalho, ela é competente, né? Regionalmente falando, a sua competência ela é regional e está direcionada à execução das atividades relacionadas à segurança e saúde no trabalho. É competência da Superintendência Regional do Trabalho, no limite da sua jurisdição, executar as atividades relacionadas à segurança e medicina do trabalho, inclusive a Campanha Nacional de Prevenção dos Acidentes do Trabalho, o CAMPAT, e Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, fiscalizar o cumprimento das diretrizes legais e regulamentadoras referentes à segurança e medicina do trabalho, adotar medidas necessárias à fiel observância das legislações sobre segurança e medicina do trabalho, impor penalidades aos empregadores pelo descumprimento das legislações sobre segurança e medicina do trabalho, embargar obra, interditar estabelecimento, setor de serviço, canteiro de obra, frente de trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos, notificar as empresas estipulando prazos para eliminação e ou neutralização da insalubridade, atender requisições judiciais para a realização de perícias sobre segurança e medicina do trabalho nas localidades onde não houver médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Bom, pessoal, é notório que a competência da Superintendência Regional do Trabalho, como o nome dela mesma já diz, ela é competente para ministrar problemas regionais. Porque a CIT ela não tem a possibilidade de fiscalizar todo o território nacional. A CIT ela fiscaliza
e cumpre a sua competência por meio da competência da Superintendência Regional do Trabalho. A Superintendência Regional do Trabalho do Estado do Piauí, por exemplo, ela vai fiscalizar as empresas desse território, entende? Porque não existe a possibilidade da CIT fiscalizar o Estado do Piauí, o Estado do Acre, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, Minas Gerais, etc. Ela não existe como ela fiscalizar todo o território nacional. Dessa forma, ela fiscaliza por meio da Superintendência Regional do Trabalho. Ok? Pessoal, será que há possibilidade de delegar as atribuições de fiscalização ao cumprimento da legislação sobre segurança e medicina do trabalho? As atribuições de fiscalização ou orientação às empresas, elas podem sim ser delegadas por meio de convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho. Porém, a competência de organizar, manter e executar a inspeção do trabalho, que é essa que está prevista no artigo 21 da Constituição de 88, trata de matéria exclusiva da União. Essas competências que são exclusivas da União, de acordo com a doutrina, são aquelas que não podem ser delegadas, ou seja, não podem ser atribuídas a outros órgãos, nem mesmo por meio de convênios, tá certo? Portanto, de acordo com a Constituição Federal de 1978, a fiscalização trabalhista é uma atribuição que não pode ser delegada e somente pode ser desenvolvida pelo auditor fiscal do trabalho. Ou seja, eu não posso atribuir a função do auditor fiscal do trabalho de ir até determinada empresa, fiscalizar aquele ambiente, aplicar os autos de infrações referente às normas que estão sendo descumpridas naquele ambiente de trabalho a uma terceira pessoa, porque é uma competência exclusiva da União e essa competência é atribuída a tão somente o auditor fiscal do trabalho. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai dar continuidade ao nosso assunto e vamos falar sobre o objetivo e o conceito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vale lembrar que na nossa aula presencial nós iremos tratar um pouco mais a fundo sobre essa comissão interna e no assunto anterior, que são aqueles conceitos básicos, nós iremos tratar cada ponto que a gente já tratou anteriormente e adicionar alguns pontos para estudarmos com mais afinco, com mais profundidade cada assunto abordado aqui nessa videoaula, tudo bem? Vamos lá. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a chamada CIPA. A norma regulamentadora de número 5 é quem dispõe acerca da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Pessoal, o que é CIPA? Bom, a CIPA é uma sigla correspondente para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que ela é regulamentada pela norma regulamentadora de número 5, que é expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego para tratar sobre essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O objetivo dessa comissão é observar de forma contínua as condições de trabalho em todos os ambientes de uma empresa. Dessa forma, caso sejam encontradas situações que apresentem qualquer tipo de risco, a integridade física dos trabalhadores, tão logo estes sejam detectados, novas medidas devem ser tomadas para que esses riscos sejam eliminados ou, ao menos, neutralizados. Em termos gerais, a CIPA, pessoal, ela é responsável pela preservação da saúde de todos os trabalhadores que integram uma empresa, até mesmo aqueles que apenas prestam serviços esporádicos a ela, que não são aqueles que são assegurados pela CLT, tá? E para alcançar esse resultado, é necessário zelar pelas normas de segurança e realizar investigações em caso de possíveis acidentes. Pessoal, a CIPA ela é formada pelos próprios empregados daquela empresa, que são votados pelos funcionários daquela mesma empresa, e essa comissão, por trabalhar naquele ambiente, ela sabe a necessidade daqueles empregados referente a normas de segurança e medicina naquele ambiente do trabalho. Ou seja, ninguém melhor para participar dessa comissão interna do que os próprios trabalhadores ali presentes. Ah, professora, mas todas as empresas são obrigadas a ter uma comissão interna de prevenção de acidentes? Vai depender muito do tipo de atividade que é explorado por aquela empresa. Se aquela atividade ela
ela expor de alguma forma os seus funcionários a algum tipo de insalubridade ocupacional, há necessidade da criação dessa comissão interna e também vai depender da quantidade de funcionários que aquela empresa tem, entende? Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar como essa comissão ela é formada, quais são as empresas que têm a obrigatoriedade de ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, que são as CIPAs, quais as empresas que não há necessidade, qual a quantidade o número de funcionários que essa empresa deve ter para que seja obrigatória a instituição da CIPA dentro daquele ambiente interno, daquele trabalho, e etc. Nós vamos estudar cada ponto de forma bem aprofundada para que vocês entendam. Nós vamos aprender a consultar as tabelas para nós aprendermos qual a quantidade de membros que deve compor essa CIPA naquele determinado ramo de atividade, e entre outros. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada, boa prova e até nossa aula presencial. Um abraço. Tchau, tchau.